Bom, de novo, como dizia eu, aritmética, última aula de teoria, aplicaçõezinhas do teorema do valor intermediário de conexidade. Então, a primeira aplicação, primeiro só lembrar o que é o TVI, que a gente viu na aula passada, teorema do valor intermediário, teorema do valor intermediário. É isso aqui, se f de em R é contínua e é intervalo, então a imagem de f é um intervalo. Na prática, isso é você dizer que... Eu gostei dessa sala, viu? Mas... Aqui tá... Aqui está o seu intervalo, aí você pega dois pontos no intervalo, sei lá, suponha que a imagem da sua é aqui, suponha que, sei lá, a imagem do f de b deu aqui, então esses dois pontos estão na imagem. Então, como a imagem é um intervalo, qualquer outro ponto que eu pegar no meio, no meio entre aspas, entre esses dois pontos, o gráfico desse ponto vai ter que estar na imagem. Se esse ponto está na imagem, significa que existe algum ponto aqui onde a função passou nele. Então, porque a sua função fez isso. Então, em algum momento ela tem que passar aqui. Pode ter uma vez, duas vezes. E aí a gente vai ver, então agora isso está provado, absolutamente provado. E a gente vai ver que regaços a gente consegue fazer com isso. Primeiro regaço, então, primeira consequência. Existência de raízes. Esse é muito divertido. Vocês lembram no começo do curso que a gente fazia um trabalho asqueroso para mostrar que ia ter um desgraçado que ao quadrado dava um número que você tinha pegado, usando o supremo, não sei o quê. Isso acabou. Raiz quadrada. Por que isso aqui existe? Pega a função que sai desse intervalo que manda x em x quadrado. Tudo bem? Essa função f de 0 é 0. Limite de f de x quando x tende a mais infinito é mais infinito, certo? Então, em outras palavras, se você fixa... Então, o gráfico dela é uma parábola, é aquela parábola que explode, assim. Vou fazer mais altinho aqui. Então, o que acontece? Quero mostrar que existe um número real que ao quadrado dá o número A. Então, pega o seu número A aqui maior ou igual que 0, certo? Como o limite da função quando x tende a mais infinito é mais infinito, eu sei que em algum ponto B, eu sei que existe um ponto B suficientemente grande, tal que B ao quadrado... Caralho, aqui fudeu, aqui tudo, inferno. Aqui está o B ao quadrado. Então, como é mais infinito, eu sei que existe um momento a partir do qual a F está acima do A, certo? Mas veja, o B, esse ponto B ao quadrado está na imagem.
0 está na imagem, A está no meio, a imagem é um intervalo. Pronto, descobriu que existe. Tá bom. Então, existe esse Rzinho aqui, tal que R ao quadrado é igual a A. O que a gente faz? A gente define definição, a raiz de A é esse R. Ah, por que eu sei que é único? Porque você faz a continha, isso é na continha de corpos ordenados. O único real positivo, só tem um real positivo que satisfaz isso. Você tem o menos R, mas o menos R está desse lado. Positivo é um só. Então é único, você pode definir e faz assim. Raiz cúbica. Raiz cúbica de A. Para pertencente a R qualquer. A gente usa a função x ao cubo. F de R em R, que manda x em x ao cubo. O gráfico desse negócio é um bagulho assim. A gente sabe que o limite de f de x, quando x vai para mais infinito, é mais infinito. Limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é menos infinito. Tipo, menos infinito vezes menos infinito vezes menos infinito dá menos infinito. Meio que para multiplicação a gente pode usar essa regra, não tem problema. Para o mais infinito, não altera o sinal, uso o mesmo truque. Então, dado um número real aqui, tipo, eu sei que em 0 dá 0, aí, dado um número real aqui, eu sei que para certos valores, se eu vier bem para cá, eu consigo um cara que a imagem vai estar aqui, bem para baixo. Esse cara tá na imagem, está entre esses dois. Portanto, em algum momento, tem que cruzar. Está aqui a raiz. Se o ponto estiver aqui, mesmo argumento. Eu consigo andar um pouquinho mais com a função de modo que o ponto que eu quero que tenha raiz cúbica, ele está acima de um cara da imagem, está embaixo de outro cara da imagem, portanto ele está na imagem, já que a imagem é um intervalo. Esse mesmo truque. Então, raiz cúbica existe. Raiz enésima, vocês pegaram a ideia. Então, o teorema do valor intermediário, ele já te dá isso de uma boa, assim, de graça. Oi? O que aconteceu? Tá cortando? Não, tá, é só o teto, é só aqui, mas eu não faço quase nada aqui. Só um pouquinho ali, mas... Pronto. Agora eu não posso mais desenhar obscenidades aqui em cima. Putz, eu devia ter desenhado uma obscenidade ali em cima. Uma oportunidade perdida. Obrigado, Ana. Outra aplicação que a gente tem... Isso é um exercício, mas só para já... Tem na lista. Mas meio que com isso, com esse tipo de argumento, essencialmente... É quase automático. Só colocar que tem na lista algum número maior que 60, sei lá. Que se você tem f de em R contínua e f de A menor que 0, f de B maior que 0 e A menor que B,
Então existe C pertencente ao intervalo AB. E claro, aqui eu estou pegando A e B pertencente ao domínio da função. Se eu estou nessa situação, vai existir um Czinho entre esses dois pontos, tal que a f de C é zero. Essencialmente porque, e aí é aquela coisa, isso é muito importante para esse tipo de problema, faça um desenho. Faça um desenho antes de tentar entender. O desenho vai te ajudar a entender. Eu tenho aqui A menor que B, a função está definida nessa região toda, e eu sei que f de A, estou supondo que é menor que zero, então aqui está f de A, e estou supondo que f de B é maior que zero. F de B está aqui. Olha só, então, para a função sair daqui e para a função sair daqui e passar para cá, ela não tem que passar pela origem? Então aqui você encontrou o seu Czinho. Pelo teorema, porque a imagem é um intervalo. Certo? Então, como zero é menor, como f de A é menor que zero, que é menor que f de B, tem que ter alguém aqui que atesta que o zero está na imagem. Qualquer intervalo, não interessa aqui. O que importa é que os pontos estejam no domínio do intervalo. Então, por exemplo, se eu pego uma função assim, ó, 0, 1, eu não consigo falar o que é f de 0, nem o que é f de 1. Mas eu consigo falar o que é f de 1/4 e f de 3/4. Então, depende. Certo. Esse aqui... Acho que tinha um pessoal... outro dia de fundamentos, tentando fazer algum exercício de mostrar que tem uma objeção de R2 em R. Tava um alvoroço aquilo. E aí eu falei, vocês nunca vão conseguir uma função que seja contínua dessa forma. Aqui eu só vou colocar como exemplo. É meio off-topic, mas é porque é divertido. Hoje é sexta-feira, a gente está no ar, então tudo bem. Off-topic. Não existe uma função f de R2 em R injetora e contínua. Mas tá falando de R2. Mas meio que a gente já entendeu que dá para falar de função contínua no R2. Assim. Força um pouco a barra, usa a distância da R2 aqui, adapta as definições. Tudo funciona igual. Só vou dar uma ideia, já que é off-topic. Suponha que tem. Suponha que existe. Eu não tô no bar, né? Suponha que existe. Suponha que tem. Tenha modos, Renan. Então, aqui, sem perda de generalidade, vamos assumir que a f de 0, 0 é 0 e a f de 1, 0 é 1. Então, o que está acontecendo é... Estou supondo que tem uma função contínua do R2 na reta que é injetora. E aí eu estou supondo que a origem do Christopher Nolan, bom filme, vem no 0. Esse ponto aqui, 1, 0, a função manda no 1. E aí, olha que engraçado. Você pode transformar isso num problema de análise na reta, embora esteja na R2, porque se você fizer uma função, você pode pegar essa função que faz isso, gama de t igual a
t0. O que essa função está fazendo? Ela está pegando um vetor aqui e está fazendo ele andar conforme t anda. Então, se você pegar essa função saindo de 0, 1, indo em R2, a imagem dessa função vai percorrer esse caminho aqui. Agora, se você pegar essa função e compõe com a função f que a gente fez, você tem uma função que sai de 0, 1 e vai na reta. Então, é uma função contínua que vai de 0, 1 e vai na reta, então o domínio dela, a imagem dela vai ter que ser um intervalo. Então, esse cara, quando eu saio do 0, 0 vem para cá, depois vem para cá. Então, esse ponto está na imagem. 1 vem para cá, depois vem para cá. Então, esse cara está na imagem. Então, isso aqui tudo tem que estar na imagem, porque a imagem é um intervalo. Beleza. Agora você vai e pega esse ponto aqui. Esse ponto, como a função é injetora, ele não pode vir aqui, que esse lugar já está ocupado. E ele não pode vir aqui, porque esse lugar já está ocupado. Só que aí, veja, esse cara também não pode vir para cá, porque esse lugar já está ocupado por todos esses pontos daqui, ó, e a função é injetora, não pode repetir. Tá? Então, sobra o quê? Ele pode vir para cá, ou ele pode vir para cá. Só que aí, o que você faz? Supõe que caiu... aqui. Então, caiu num valor maior que 1. Aqui a gente andou assim, né? Vamos andar assim agora. Se eu andar assim, eu vou ter uma função que começa caindo nesse valor, vem para cá, e aí ela... Não, minto. Não, eu vou fazer o caminho vindo para cá, na verdade. F. Isso. Eu faço o caminho descendo. Ok? Fiz esse caminho descendo, então começou aqui nesse valor, vai ter que ir no 0. Então, a imagem nesse pedaço vai pegar isso aqui. Pelo teorema do valor intermediário, em algum momento, algum ponto aqui passou onde? No 1. Só que esse ponto já ia no 1. A função não é injetora. Então o ponto não pode estar aqui, tem que estar aqui. Aí você faz um outro caminho louco e vai ver que alguém vai no 0. Então, quem estava fazendo fundamentos 2 estava procurando uma função bonitinha, que você consegue expressar de um jeito razoável, polinomialmente, alguma coisa assim, esquece. Você não vai conseguir, porque se ela é bonitinha, ela é contínua. E se ela é contínua, ela não pode ser injetora, por conta disso aqui. Então, um problema de R2 virou um problema de análise na reta. Só off-topic, só porque eu achei bonitinho. 11:26. Tá bom. Esse aqui, ele é surpreendente e enganoso. Eu só lembro do João me chamando de hipócrita. Porque eu falo que eu detesto geometria. Eu de fato detesto. Ele, não, mas toda aula você desenha. Enfim, hipocrisia. Como é que é? Eu tenho tudo que eu preciso desenhar. Tá. Tá tudo coberto. Você quer que desligue o ar? Eu não ia, de qualquer forma. Tá. Outro corolário. Esse aqui é meio surpreendente. É assim. Sejam I um intervalo.
Aí você tem f de i na reta contínua e injetora. Contínua, vou colocar assim. Se f é injetora, então f é estritamente monótona. Então ela é ou estritamente crescente ou estritamente decrescente. Tem uma prova honesta para o curso de análise. Ela está feita, ela é chatinha. Eu vou fazer uma prova desonesta que é muito mais bonita. Eu acho que vocês vão gostar. Mas primeiro, o que está sendo dito e por que isso é intuitivamente quase óbvio quando você para pensar. É que você tem que parar para pensar, não é óbvio, né? Intervalo. Aqui. Aí, função contínua. Vou desenhar ela sem tirar o lápis do papel. Se ela é injetora, então ela tem que ser estritamente crescente ou decrescente. Então, vamos tentar desenhar uma função aqui que falha isso. Então, comecei aqui. Vocês querem que eu comece ela crescente ou decrescente? Decrescente? Crescente, tá. Tá, foi oscilando, ainda está crescente, ainda está crescente. Vou tentar fazer ela ficar decrescente. Dois pontos distintos com a mesma imagem. Não é injetora. Tinha que ser injetora. Ah, se eu tentar desenhar de outro jeito, tentar fazer decrescente para depois subir. Fudeu de novo, tipo, a mesma coisa. O fato dela ser injetora meio que força que a partir do momento que ela começou numa certa direção, por assim dizer, ela não pode voltar, porque no que ela voltar, ela vai ter ponto, ela vai repetir algum valor anterior. Deixou de ser injetora. Então, é razoável o enunciado. Entender o enunciado é ok. Provar isso é muito chato, porque, pelo menos do jeito clássico, você vai ter que analisar os casos. Suponha que ela não é monótona, não sei o quê, e aí fica... É chato. No texto tem um jeito um pouco mais limpo de fazer, mas eu vou usar um truque sujo. No texto tem o limpo, mas aqui... É a última aula teórica, sexta-feira, eu quero que vocês se divirtam. Então... Eu quero que vocês se fodam. Eu não vou falar isso. Eu vou pensar isso. Tá. Ó, vamos lá. Armengue. Ou prova armengada. Vou colocar aqui. Ela não é tão armengada assim, mas é porque ela depende da gente saber o que é conexo em R2. Mas ó, eu acho que vocês concordam que se a gente pegar o intervalo e fazer o cartesiano dele no R2, isso dá um quadradinho, fechadinho. Vocês concordam? E assim, a ideia do que é um intervalo, um subconjunto conexo da reta, é um negócio que é um pedaço só. Eu acho que vocês olham para isso e vocês concordam que isso tem um pedaço só. Então isso é um conexo de R2. Tá? Só que mais interessante para a gente vai ser... A gente vai pegar esse cara aqui. Os caras que pertencem a esse quadrado, tá?
tais que x é menor que y. Então, x menor que y. Vocês concordam que agora eu estou pegando esse pedaço do intervalo? Então, aqui está, a princípio, isso aqui era o quadrado todo, mas como eu quero só os caras que são... A primeira coordenada é menor que a segunda, eu tiro a diagonal fora. E aqui, um cara que está aqui, é porque a coordenada y dele é maior que a coordenada x dele. Então eu joguei fora. Mas esse pedaço também é um pedaço só, então é conexo. Tá? Quando vocês tiverem análise 2, vocês vão ter a noção de convexo. O que é uma desgraça ser convexa? Você pega quaisquer dois pontos e liga por um segmento de reta. Esse negócio é convexo. E lá a gente vai ver de um jeito muito rápido que convexo é conexo. Mas o que importa pra gente é conexo. Enfim, pega agora e faz uma função que cai na reta real, chamar essa função de g. Que função é essa? Eu vou pegar a função g que faz g de xy, ela vai pegar um pontinho aqui e vai mandar esse pontinho em f de x menos f de y. Tudo bem? Meio que, do que a gente sabe de análise na reta, parece razoável supor que essa função é contínua. Essa função ela vai ser contínua desse cara nesse, porque eu estou usando uma função que é contínua para fazer isso. Então, meio que assim, vamos pensar, se xn se aproxima de x, então f de xn se aproxima de f de x. Se yn se aproxima de y, então f de yn se aproxima de f de y. E se agora eu fizer essa sequência menos essa sequência, isso vai para f menos f de y. Então, meio que as coisas estão indo para onde deviam. Então, é razoável acreditar que essa função é contínua. Beleza? O teorema do valor intermediário ainda vai valer no futuro. A gente provou... Se vocês lembrarem, a gente não provou que imagem de intervalo é intervalo. A gente, na verdade, provou que imagem de conexo é conexo. Foi isso que a gente fez de fato. E aí depois a gente usou que conexo na reta é intervalo. Foi isso que a gente fez. Então, como isso aqui é conexo, a imagem disso aqui vai ser um intervalo. Porque vai ser um conexo. Só que veja, a gente não está supondo que a função é injetora. Então, é um intervalo onde o zero não está lá. Porque para essa função dar zero, em algum ponto, é porque f de x foi igual a f de y, para x diferente de y. Então, ela não pode, ela nunca vai no zero. Só que a imagem é um intervalo. Um intervalo que não tem o zero, ou ele é um intervalo assim, ou ele é um intervalo assim. Se está nesse caso, significa que g de xy é sempre maior que zero. Mas g de xy é isso. Então, se eu cair nesse caso, se deu esse caso aqui, eu estou dizendo que x menor que y implica f de x menos f de y maior que zero. Então, eu estou dizendo que f de x é maior que f de y. Mostrei que a minha função ela é decrescente. Se o intervalo estiver caído desse lado, a minha função vai ser crescente. Pronto. Então, é um armengue, mas não é um armengue, é só um spoiler, tá? De como as coisas ficam melhores quando você sobe um pouquinho a dimensão, tá? Dá para provar de outro jeito, mas o que importa para a gente é o resultado. Saber que se uma função contínua no intervalo é injetora, então ela é automaticamente monótona. Tudo bem? Isso aqui, só para caso vocês achem que eu sou um gênio,
eu nunca teria essa ideia. Eu achei no Stack Exchange. Não é minha. Nada que eu faço é original. Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Alguém assistiu o Clube da Luta aqui? Não. Decepcionante. Nossa. Clube da Luta. Tinha que ser a pessoa que assistiu The Office. Ele não gosta de Clube da Luta. Tudo bem. É um filme muito violento. É bom, é bom. Tá. Agora, esse corolário tem um corolário que ele vai confundir vocês, talvez. Mas... porque ele parece muito forte, que é isso aqui. Sejam I um intervalo. F de I em R contínua. E injetora. Então, estou nas hipóteses disso aqui. Então, se J é a imagem de F, nota que esse J é um intervalo também, porque a função é contínua e I é um intervalo. A gente já sabe que imagem contínua, intervalo é intervalo. Então, se J é a imagem de F, então, vocês concordam que se eu tenho uma função injetora e olho ela sobre a imagem, agora isso aqui é bijetora, porque eu estou restringindo a imagem, então ela ficou automaticamente sobrejetora. Porque eu estou restringindo a imagem, então ela tem uma inversa. Então, a inversa sai da imagem e vai para o domínio. É contínuo. Automático. Automático assim, se eu tenho uma função contínua que sai de um intervalo e essa função é injetora, então ela é automaticamente a inversa dela também é contínua. A inversa sobre a coisa. Agora, cuidado. Porque às vezes a gente olha para isso e esquece muitas coisas. Tipo, então significa que toda função contínua é invertível? Calma. A função ela tem que estar definida no intervalo. Ela tem que ser injetora. E ela não é invertível assim, ó. Eu não estou fazendo a inversa saindo da reta e indo em I. Eu estou fazendo a inversa saindo da imagem. Então eu não estou inventando um ponto novo aqui, não. Então tem isso. Eu vou fazer uns desenhos depois. Mas a prova é relativamente tranquila, porque o que acontece é que nessas hipóteses F é monótona. Estritamente. Então, ou ela é estritamente crescente, ou ela é estritamente decrescente. Tá? Agora, olha que massa. Para mostrar que a inversa é contínua, vou chamar essa função de G, só para não confundir vocês. Tem uma função G aqui.
Quero mostrar que essa função g é contínua. Basta mostrar que para a imagem de aberto é aberto. G menos 1 de AB é aberto para todo A e B pertencente a I. Só que aí o que acontece? Eu estou fazendo a pré-imagem da inversa. Pré-imagem da inversa é a imagem da função. Por isso que eu troquei a letra, porque aqui essencialmente o que está acontecendo é isso. F menos 1 a menos 1 é a própria F. Então, mas aí o que acontece? Ô, professor, a gente sabe que a F o domínio não fala. Não, a gente ainda não sabe. Mas a gente vai saber. Eu pensei que era errado, eu achei que era uma informação. Não, a gente precisa mostrar. Não é. É quase imediato. Mas aí o que acontece, ó, é que a F menos 1, a G menos 1 de AB, eu vou escrever direitinho aqui. Quem são as coisas que pertencem a isso? Vou chamar um Z pertence a isso, C e somente C, a G do Z pertence a AB. Estão comigo? Definição. Agora, isso aqui, quem era a nossa G? A G foi só um jeito diferente de anotar a inversa. Então, estou dizendo aqui que a inversa de Z pertence a B. Mas isso acontece C somente C, eu vou dar uma abridinha aqui. C somente C, existe um xzinho que pertence a B, tal que a F menos 1 de Z é o próprio xzinho. Por que eu escrevi assim? Porque agora eu consigo usar o que define a inversa. Quando é que F menos 1 de Z é X? É exatamente quando F de X é Z. Então, isso aqui, C somente C, existe um xzinho que pertence a B, tal que a F de X é Z. Porque é isso que a inversa faz, ela troca as posições. Mas então, o que a gente mostrou aqui é que o Z que a gente tinha começado, ele pertence à imagem do intervalo. Que é o que eu tinha falado, aqui é F menos 1 a menos 1 da F. Aqui está feito com cuidadinho. Isso aqui é sem armengue, tá bom? Então, realmente, esse cara é isso. Mas isso ainda não mostra que é intervalo, que é aberto. Para ver que é intervalo, agora sim. Afirmação a imagem desse intervalo vocês querem que a função seja o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente? Vamos supor que é decrescente. Então, nesse caso, eu afirmo para vocês que a imagem desse intervalo é esse intervalo aqui, aberto, porque a função é crescente. Quando você tem uma função crescente definida no intervalo, a imagem dela é um intervalo do mesmo tipo.
Então, como que a gente prova isso? Igualdade de conjuntos. Então, ó, vamos lá, se y pertence à imagem do intervalo, então é porque existe um xzinho que pertence ao intervalo, tal que f de x é y. Tudo bem? Só que a função é decrescente. E eu tenho isso, ó, como x, a é menor que x, que é menor que b, e f é decrescente. Opa. A gente sabe que vai inverter as coisas todas. Então a gente vai ter f de a maior que f de x, maior que f de b. F de x era quem? Era y. Mostrei o quê? Mostrei que o meu y pertence a esse intervalo. O y que eu comecei pegando na imagem, no intervalo, ele está entre esses dois. Agora, se você pega y pertencente ao intervalo, então existe um x no intervalo, e aqui a gente está usando o teorema do valor intermediário. Existe um x no intervalo, tal que a f de x é o y. Então, se alguém está aqui, é porque ele é a imagem desse cara. Portanto, imagem de intervalo aberto é intervalo aberto. Só que imagem de intervalo aberto pela f é a pré-imagem de aberto pela função que eu queria mostrar que era contínua. Acabou. Funções, nesse caso, então, são automaticamente contínuas. E aí vem o perigo. Então, claro, que eu fiz para o caso decrescente, o caso crescente análogo, etc. Mas aí o perigo. Eu acho que no Irmão do Jorel, aquela velhinha sempre falava isso. Ah, que perigo. Vocês sabem o que eu estou falando? Não fazem a menor ideia. Irmão do Jorel, alguém? O pior é que, se não me engano, a pessoa que fez é do Espírito Santo, eu acho. Do Estado do Espírito Santo. Assim como o pessoal do Choque de Cultura, acredito eu. Para ver que um Estado não pode ser totalmente ruim, né? Tô zoando. Eu falei do Estado, não falei das pessoas. Se eu falasse das pessoas aí, eu tava fodido, né? Enfim. O sotaque lá é complicado. Mas tá, só uma observação então sobre por que isso pode confundir vocês. Que vou pegar essa função aqui. Considere f saindo do intervalo 0, 1 unido com 2, 3, indo aqui. A essa função ela vai fazer o quê? Ela vai ser x, se x pertence a 0, 1, ela vai ser x menos 1, se x pertence a 2, 3. Então, o gráfico desse bagulho asqueroso é isso aqui. Então, fechado em 0, aberto em 1, fechado em 2, aberto em 3,
Aí, nesse intervalo 0, 1, eu uso essa lei de composição. É a função identidade. Então, aqui ela vai e faz isso. Do ponto de vista da função, só existe isso. Aí, agora, a gente vem para cá. Ela vai começar em x igual a 2, tem que ser 2 vezes 2, 4. 3, então, muito obrigado. Então, é mais ou menos aqui, na verdade. Isso aqui tá, enfim. E aí, ela segue fazendo isso até chegar no 3, então vai fazer isso aqui. No em x igual a 3 vai ser 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, porque eu não tô... É sexta-feira. Tá, 2, 1, 1. Ah, ela começa aqui mesmo. Era para ver se vocês estavam atentos. E aí no 3 ela vai ser 3 menos 1, 2. Ok. Essa função, primeira coisa, essa função é contínua. Professor, mas você tirou o lápis para... Foda-se. É claro que ela é contínua. É onde ela está definida. Porque lembra, esse negócio do lápis, tirar o lápis do papel, é quando eu estou falando de um intervalo. Nesse intervalo eu tirei o lápis? Não. Nesse intervalo eu tirei o lápis? Não. Vamos ver. Para ponto se aproximando do zero, ele só consegue se aproximar por aqui, porque os outros pontos nem está definido. E aí a função está certinho. Ponto se aproximando do 1 por aqui, a função está indo para o lugar certo. Ponto se aproximando por aqui, não tem. A função não reconhece isso. Então, como não está no domínio, não importa. Mas aí vamos lá, a gente olha para essa função e ela é contínua, pela definição de continuidade, usando preservação de convergência, tipo, se uma coisa converge para algum ponto em algum lugar aqui, e essa coisa converge por pontos que estão aqui dentro, o limite também vai convergir para a imagem. Então essa função é contínua. Contínua. Essa função é injetora. Porque nenhum ponto aqui passou, e quando o ponto que podia dar ruim, aqui está abertinho. E aqui, então essa função é injetora. Aí você vai e fala, porra, então eu vou olhar a inversa desse diabo. A inversa desse diabo vai ser você girar esse gráfico. A inversa vai ficar um negócio... Assim, percebam que o domínio, a imagem é 0,2. Então, a minha função agora, a inversa, vai sair do 0 no 2 aberto. Aí agora, é essencialmente girar esse gráfico assim. Então, aqui no 1 vai dar ruim. Aqui é 3. Então, essa função vai fazer isso aqui. A função tem esse gráfico agora. Vamos ver por quê. Do 0 até 1. Onde é que foi do 0 até 1? Foi nesse pedaço.
Então, nesse pedaço, a função é identidade. Qual que é a inversa da identidade? É identidade. Então, aqui está dando a identidade normalzinha. O próximo pedaço que a gente olha é esse que vai do 2, 3 no... Ah, aqui é um 2. Espera. Não, aqui é 2, tá certo. Tá certo, aqui que é 3, tá? Então, do 2, 3 no 1, 2, ela é assim. Aí, quando você inverte esse negócio, então, ó, vamos ver. O 2 estava indo aonde? No 1. Então, o 1 vai ir agora em quem? No 2. Ah, esse pontinho e em quem? Em alguém que estava perto do 1. Então, agora quem está perto do 1 vai alguém que está perto do 2. Quando você vai fazendo isso, você vai chegar até o cara que está perto do 3, está vindo alguém que estava perto do 2. Então, alguém que está perto do 2, agora vai alguém que está perto do 3. Você foi fazendo o gráfico ao contrário. Você foi fazendo exatamente a inversa pré-desenhando. Agora sim, ó, o domínio dessa função é um intervalo e tem um salto bem aqui no 1. Essa função não é contínua. Essa função não é contínua. Aí você fala, porra, mas então o corolário está errado. Porque eu peguei uma função contínua, injetora, olhei a inversa dela na imagem, bonitinha, mas a inversa não está contínua. Qual o problema? Eu esqueci uma hipótese. O domínio da função tem que ser um intervalo. Professor, mas o domínio daqui não é um intervalo. Não é um intervalo. É a união de dois intervalos, disjuntos. Não é um intervalo, são dois. Nota que se você ignorar esse pedaço, o teorema é verdadeiro. Se você ignorar esse pedaço, o teorema também é verdadeiro. Mas colocou os dois juntos. Ah, não deve dar nada, não usou porra nenhuma esse inferno de intervalo. Usou pra caralho aqui intervalo. Tá? Então, se não é intervalo, fura. Então, não é verdade que toda função contínua injetora tem inversa contínua. Mas, se o domínio for um intervalo, aí sim. Bonitinho esse negócio. Tá, meio-dia. Tá, só mencionar então que tem uma noção de coisa que chama componente conexa. Quem quiser dar uma olhada, pode olhar, tem na parte de extras. Eu falo, no texto também tem conexidade em outros espaços, em particular aquele armengue que eu fiz do triângulozinho. Tá explicadinho lá, mas é for fun, vocês não precisam ver essas coisas. Conjunto de Cantor é um fetiche particular de muita gente. E às vezes é bom ver em análise em algum momento da vida. Eu acho que ele é mais pertinente para análise 2 do que para análise 1. Conjunto de Cantor. Eu posso dar uma explicada no que ele é, mas só para vocês ficarem tranquilos, não vai cair nada dele na prova, nada do tipo assim. É mais assim, nessa fase da vida, é mais para a gente parar para pensar que existem conjuntos que não são intervalos. A gente está muito acostumado a pontinho, sequenciazinha, intervalinho, só tem isso. Conjunto de Cantor é assim, ó. Pega intervalo 0,1. Intervalo. Arranca fora o terço médio dele. Então, você divide o intervalo em 3, então 1/3, 2/3, joga fora esse pedaço. Fez isso? Repete. Fez isso? É igual aquele meme do... Tinha 2 cachorros. Pet e o repete. Pet morreu. Quem sobrou? Enfim. Agora... Tá, eu vou fazer. Aí agora você vai e tira o terço médio aqui de novo. Pam, pam. Vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Faz isso inumeráveis vezes. A impressão é que vai ser vazio, né?
Tipo, acabou. Não, quando você fizer isso inumeráveis vezes, já fiz os infinitos, fiz para cada número natural que existe. E aí você olha que sobrou. Sobrou um conjunto não enumerável, chamado conjunto de Cantor. O pessoal chama de poeira de Cantor também. Veja que em cada passo a gente está com um fechado dentro de um fechado anterior. Não é um intervalo fechado, é um fechado. Mas se você pegar a definição de compacidade e mudar um pouquinho, você pode provar que um cara é compacto sem somente ser qualquer interseção, qualquer família de fechados que se intercepta finitas vezes, que é não vazia, a interseção de todos tem que ser não vazia. Então, usando como isso aqui está sendo, são fechados dentro do 0, 1, e a cada novo passo tem um fechado um pouquinho menor dentro de outro, usando compacidade, no final tem gente aqui, é não vazio. Ser não vazio, para mim, já é surpreendente. Mas ele não só é não vazio, ele é não enumerável. Tá? Não só isso, se você parar para pensar, tipo, isso é não trivial o que eu vou falar, mas pensa numa sequência de zeros e uns, certo? A sequência de zeros e uns, no fundo, elas estão te dando exatamente o endereço de um número que sobrou aqui. Por quê? Suponha que f do 0 é igual a 0. Isso que vai falar para mim olhar desse lado. Suponha que o f de 1 foi 1. Aí na primeira divisão eu vou olhar desse lado. Suponha que a f de 2 é 0. Então, na próxima divisão, ele vai estar... Então, uma sequência de 0, 1 está me dizendo como que eu vou andando nessa arvorezinha que está se ramificando. E se eu tiver um número aqui dentro, em particular, esse número me dá um jeito de encontrar uma função dessa forma. Então, em algum sentido, esse conjunto de Cantor, ele é a mesma coisa que as funções, vou colocar assim, que saem de n e vão em 0, 1. Então, em particular, esse cara tem o mesmo tamanho da reta, porque isso aqui tem o mesmo tamanho de conjunto das partes naturais, que é o mesmo tamanho da reta real. Então, tem gente pra caralho aqui, tipo, essencialmente é isso. E é um espaço que não é conexo, não sei o que, o pessoal gosta muito de brincar com umas coisas com ele, mas eu acho que para análise 1 ele ainda é meio abstrato demais. Mas tá aí, falei do conjunto de Cantor, não podem mais me processar. É isso, então a aula teórica foi. Coisinhas de derivada que eu tenho que falar para vocês, polinômio de Taylor, concavidade, não sei o que, tá em exercício, a gente vai ver isso ao longo de exercícios, tá? Que já está na lista. E aí, esquema que eu tinha falado, próximas 6 aulas, nas 2 próximas semanas, a gente faz exercício para tirar dúvida, mesmo esquema, só que não vou mais dar pontinho pela dúvida, pela coisa, só para tirar dúvida de vocês. 40 minutos finais da aula, meia hora final da aula, eu passo um exercício, vocês têm até o final da aula para entregar, esse exercício vale até um ponto. Vão ser 6 aulas de exercícios, vocês vão ter até 6 pontos de exercícios de 5. Tá? A lista de exercícios que eu vou soltar hoje, quais são os exercícios para fazer? Vai ser igual para todo mundo, dane-se. Tô bonzinho. Né? Vai valer 7, então 7... Tá para dar uma recuperada boa aí, quem está precisando recuperar. Então, é isso. Vá tapar. Falou. E aí no YouTube acabou. Vocês não têm aula de exercício, acabou. Até ano que vem, foda-se.